Olá, paz seja convosco. Sejam todos calorosamente bem-vindos ao capítulo 4. É uma alegria continuarmos juntos esta jornada de descobertas e crescimento espiritual. Convido cada um de vocês a se inscrever em nosso canal para não perderem nenhuma atualização e permanecerem conectados nesta comunidade de aprendizado. Nossa jornada tem sido enriquecedora até aqui, e o empenho e dedicação de cada um são a chave do sucesso em nossa caminhada com Cristo. Hoje, adentramos temas profundos: arrependimento, fé salvadora e o desafiador caminho da cruz. Preparem seus corações para desbravar terrenos espirituais valiosos. Antes de mergulharmos, reserve um momento para refletir sobre sua própria jornada até agora. Estamos todos nesta caminhada juntos, e é incrível compartilhar este espaço de aprendizado e crescimento com cada um de vocês. Expressamos nossa profunda gratidão por sua presença e expectativas positivas. Que este capítulo fortaleça sua fé e inspire um compromisso renovado com Cristo. Sem mais delongas, iniciemos juntos o capítulo 4, prontos para descobrir as riquezas que Deus tem reservado para nós nesta jornada de fé e santificação. Avante! Necessidade de resposta humana. Hoje, exploraremos um aspecto crucial da nossa jornada espiritual: a necessidade de uma resposta humana. Ao longo deste capítulo, vamos desvendar o papel essencial que desempenhamos no plano divino de salvação e santificação. Em nossa caminhada com Cristo, somos chamados a uma participação ativa. Deus, em sua infinita graça, convida-nos a responder à sua iniciativa amorosa. Não somos meros espectadores, mas agentes fundamentais nesse processo redentor. Vamos mergulhar profundamente neste conceito, compreendendo como nossa resposta humana se encaixa no grandioso plano de Deus para nossa salvação. Este é um convite para a reflexão sobre o quanto estamos dispostos a nos engajar nessa jornada de transformação espiritual. A obra de salvação, uma iniciativa divina. Ao iniciarmos nossa exploração, é fundamental compreender que a salvação é, primariamente, uma obra divina. Deus, em sua infinita misericórdia, tomou a iniciativa de nos oferecer a redenção através de Cristo. Nossa salvação não é conquistada por méritos próprios, mas é um presente gracioso proveniente do amor divino. A compreensão dessa iniciativa divina destaca-se como ponto de partida em nossa jornada espiritual. A ação salvadora de Deus está pronta e disponível para todos, independentemente do nosso merecimento. Neste momento, convido você a refletir sobre a grandiosidade do amor que nos precede, nos chamando para uma realidade redentora. É nesse contexto que a nossa resposta humana emerge como um elemento crucial nesse processo de salvação. No entanto, a narrativa da salvação não é unilateral, requer uma resposta ativa da nossa parte. Em meio à obra magnífica de Deus, somos chamados a participar, a responder com fé e arrependimento. A importância da resposta humana não deve ser subestimada. Deus, em sua sabedoria, escolheu envolver-nos ativamente na história redentora. Somos chamados a aceitar, a confiar, a mudar nossos corações diante da revelação divina. Neste capítulo, exploraremos essa dinâmica única entre a ação divina e a nossa resposta humana. A jornada espiritual se desdobra quando reconhecemos e abraçamos o convite de Deus com um coração disposto. Livre-arbítrio e cooperação. O princípio do livre-arbítrio desempenha um papel fundamental na narrativa da salvação. Deus, em sua soberania, escolheu nos dotar desse dom precioso, permitindo que cada indivíduo faça escolhas conscientes em relação à sua oferta de salvação. Deus respeita o livre-arbítrio humano. A decisão de seguir a Cristo não é imposta coercitivamente, ao contrário, Deus respeita a liberdade que Ele nos concedeu. Ele não força seu caminho em nossas vidas, mas, em vez disso, bate à porta dos nossos corações, aguardando a nossa resposta voluntária. Cooperação como elemento vital. Em meio a essa dinâmica de livre-arbítrio, somos chamados à cooperação. A jornada espiritual é marcada pela nossa participação ativa no plano divino. Cooperação não implica em méritos próprios para a salvação, mas sim uma resposta positiva e receptiva à graça divina. Aqui, a liberdade de escolha se entrelaça com a disposição de cooperar com o plano redentor de Deus. É a convergência entre o dom do livre-arbítrio e a nossa resposta cooperativa que enriquece a experiência da salvação e aprofunda nosso relacionamento com o Criador. Ação voluntária do indivíduo.
O processo de salvação não é um monólogo divino, pelo contrário, é uma conversa, uma dança divinamente orquestrada entre Deus e o ser humano. Nesse contexto, a ação voluntária do indivíduo surge como um elemento crucial. A resposta ativa do ser humano. A iniciativa divina é indiscutível na obra de salvação, mas ela espera uma resposta ativa da nossa parte. Deus não apenas busca receptáculos passivos, mas indivíduos que voluntariamente respondem ao seu chamado. A salvação não é imposta, mas é oferecida para ser recebida por meio de uma escolha consciente. Participação na obra salvadora. Ao escolher seguir a Cristo, o indivíduo não é apenas um beneficiário passivo, mas um participante ativo na obra salvadora. Essa participação envolve compromisso, engajamento e um desejo sincero de cooperar com o plano redentor de Deus. A salvação, portanto, não é apenas um presente recebido, é uma jornada compartilhada, uma colaboração entre a graça divina e a resposta voluntária do ser humano. Implicações teológicas. A dinâmica entre a soberania divina e a vontade humana desempenha um papel vital nas implicações teológicas da necessidade de resposta humana na obra de salvação. O equilíbrio entre a soberania divina e a vontade humana. A teologia da salvação requer um delicado equilíbrio entre a soberania incontestável de Deus e a responsabilidade humana. Enquanto Deus é o iniciador e executor da salvação, a vontade humana desempenha um papel significativo. Essa interação complexa destaca a colaboração divino-humana, na qual ambos os agentes estão ativos. A importância da vontade livre na relação com Deus. A necessidade de resposta humana ressalta a importância da vontade livre na relação com Deus. Não somos meros automatos predestinados, mas seres dotados de livre arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela soberania divina, mas é incorporada no tecido mesmo do plano salvífico de Deus. Ao reconhecer as implicações teológicas dessa dinâmica, percebemos que a salvação não é um processo unilateral, mas uma sinfonia divina em que a resposta humana é uma melodia essencial. Cooperação e consentimento. Na dinâmica da salvação, a cooperação e o consentimento são elementos-chave que refletem a parceria entre Deus e o indivíduo. Deus espera a resposta voluntária. Deus, em sua infinita misericórdia, não força sua salvação sobre ninguém. Ele espera, pacientemente, pela resposta voluntária do ser humano. Essa espera destaca a natureza relacional de Deus, que valoriza a liberdade e a espontaneidade na relação com suas criaturas. A salvação como fruto da parceria entre Deus e o indivíduo. A cooperação entre Deus e o indivíduo se manifesta na jornada da salvação. Deus fornece a provisão, a graça e a iniciativa, enquanto o ser humano responde com fé e arrependimento. Essa parceria não apenas evidencia a natureza amorosa de Deus, mas também destaca a importância do consentimento humano na obra redentora. Ao entender a cooperação e o consentimento como elementos fundamentais, somos conduzidos a apreciar a dinâmica interativa que caracteriza a relação entre o divino e o humano na busca da salvação. Arrependimento, uma mudança profunda. O arrependimento, fundamental na experiência da salvação, não é uma mera expressão de remorso ou culpa, mas uma mudança profunda e abrangente. Vemos no contexto bíblico que o arrependimento vai além do simples reconhecimento dos erros, ele implica uma transformação integral da mente, emoções e vontade. A profundidade do arrependimento. Arrependimento vai além de uma tristeza momentânea pelos pecados cometidos. É uma mudança de mente que leva à rejeição consciente e decisiva do pecado. A Bíblia destaca essa transformação como algo essencial para a jornada de fé. Diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro. Enquanto o remorso é apenas um sentimento de pesar pelo erro, o arrependimento verdadeiro vai além, resultando em uma mudança de direção na vida. O filho pródigo, por exemplo, não apenas se arrependeu por estar passando dificuldades, mas decidiu retornar ao pai e abandonar seu estilo de vida anterior. Exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, retratado por Jesus em uma de suas parábolas, Lucas 15:11 a 32, é um exemplo marcante de arrependimento verdadeiro. Ele reconheceu sua condição, abandonou seu estilo de vida pecaminoso e voltou ao pai, demonstrando uma mudança completa de mentalidade e comportamento. A importância do arrependimento na salvação. Entender a profundidade do arrependimento é crucial para compreendermos a obra da salvação.
É mais do que um ato isolado, é um processo contínuo de transformação que acompanha toda a jornada cristã. Este é o primeiro passo na resposta humana à iniciativa divina na busca pela salvação plena. Arrependimento, uma transformação completa. O arrependimento, na perspectiva cristã, vai além de um simples reconhecimento de erros. Ele representa uma transformação completa do ser, envolvendo a mente, o coração e a atitude do indivíduo. Arrependimento como mudança de mente. A base do arrependimento está na mudança de perspectiva. Não se trata apenas de lamentar as ações passadas, mas de reconsiderar profundamente a direção da vida. A mente é renovada, e aquilo que antes era aceito como correto à luz de uma nova compreensão torna-se inaceitável. Mudança profunda no coração. O arrependimento genuíno não é uma mera alteração de comportamento externo, mas uma transformação interior. O coração, símbolo das emoções e desejos mais profundos, experimenta uma revolução. Os valores, desejos e paixões são reavaliados à luz da verdade divina. Atitude transformada na prática. A mudança de atitude resultante do arrependimento é observada nas ações diárias. Comportamentos pecaminosos são abandonados, e há uma busca ativa por uma vida que esteja alinhada com os princípios divinos. A reconciliação com Deus e com o próximo torna-se uma prioridade. Exemplo na Bíblia, Zaqueu. O encontro de Zaqueu com Jesus, Lucas 19.1 ao 10, é um exemplo vívido de arrependimento. Ao decidir restituir 4 vezes o que havia tomado indevidamente, Zaqueu não apenas mudou suas práticas financeiras, mas demonstrou uma transformação profunda em sua visão de vida. Logo, a definição de arrependimento como uma transformação completa envolve a mente, o coração e a prática diária, evidenciando a grandiosidade desse processo na jornada de fé. Necessidade de arrependimento. O arrependimento, uma exigência divina para a salvação, encontra fundamentação sólida na Bíblia. A compreensão dessa necessidade é essencial para a jornada cristã. Fundamentação bíblica da exigência de arrependimento. Desde as páginas do Antigo Testamento até as epístolas do Novo Testamento, a necessidade de arrependimento é proclamada. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías e Joel, chamavam o povo ao arrependimento, destacando a urgência de uma transformação genuína. Versículos-chave que destacam sua importância. João Batista prepara o caminho. Mateus 3.2. A mensagem inicial de João Batista foi clara: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento é apresentado como preparação para a chegada do reino de Deus. Palavras de Jesus, Mateus 4.17. Quando Jesus inicia seu ministério público, ele ressoa a mesma chamada ao arrependimento. Sua mensagem central destaca a mudança de mentalidade e direção de vida. Pedro em Atos 2.38. Após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, Pedro, em seu discurso, enfatiza a importância do arrependimento como resposta ao Evangelho. A urgência da transformação. O arrependimento não é apenas uma sugestão, mas uma necessidade urgente para todos os que buscam a salvação. A compreensão da gravidade do pecado e a disposição de mudar de direção são elementos-chave dessa jornada espiritual. Ao explorar a fundamentação bíblica e os versículos-chave que destacam a importância do arrependimento, percebemos que essa atitude não é apenas desejável, mas vital para a experiência cristã autêntica. Diferença entre remorso e arrependimento. A compreensão da diferença entre remorso e arrependimento é vital para uma jornada espiritual autêntica. Ilustração da distinção crucial. Imagine alguém que, confrontado com as consequências de suas ações, experimenta um profundo pesar. Esse sentimento inicial pode ser confundido com arrependimento, mas é essencial discernir entre remorso e arrependimento. Remorso como emoção passageira, arrependimento como uma decisão duradoura. Remorso é uma emoção transitória, muitas vezes desencadeada pelo temor das consequências. Pode levar a uma tristeza momentânea, mas não necessariamente resulta em mudança de vida. Arrependimento vai além do mero pesar emocional. É uma decisão duradoura de mudar de direção. Envolve uma transformação completa de mente, coração e atitude em relação ao pecado. A profundidade do arrependimento bíblico.
A Bíblia destaca o arrependimento como uma mudança genuína de vida. A história do filho pródigo, por exemplo, ilustra não apenas o remorso pelo desperdício de sua herança, mas a decisão de voltar para seu pai e mudar sua maneira de viver. Discernir entre remorso e arrependimento é crucial para evitar uma resposta superficial. O arrependimento verdadeiro, fundamentado na palavra de Deus, é uma decisão profunda que molda toda a jornada espiritual. Exemplo do filho pródigo. A narrativa do filho pródigo é um modelo envolvente de arrependimento verdadeiro, fornecendo paralelos significativos com a jornada de arrependimento de cada indivíduo. Narrativa do filho pródigo como modelo de arrependimento verdadeiro. Início desregrado. O filho pródigo decide buscar sua própria independência, levando a uma vida desregrada e ao desperdício da herança recebida. Consequências dolorosas. Ao enfrentar as consequências amargas de suas escolhas, o filho experimenta uma transformação interna. Ele passa da indulgência à escassez, levando-o a um estado de profundo arrependimento. Retorno ao pai. O ponto culminante da história é o arrependimento prático. O filho decide retornar ao pai, confessando humildemente suas falhas e buscando reconciliação. Paralelos com a jornada de arrependimento do indivíduo. Vida desregrada. Assim como o filho pródigo buscou uma vida independente e desregrada, muitos buscam caminhos que os afastam de Deus e de seus princípios. Transformação interna. O reconhecimento das consequências de escolhas equivocadas frequentemente leva a uma transformação interna. O arrependimento começa a florescer à medida que a consciência do pecado se aprofunda. Retorno a Deus. O ápice do arrependimento genuíno é a decisão de retornar a Deus. Isso envolve confessar os erros, abandonar o caminho errado e buscar a reconciliação com o Pai Celestial. O exemplo do filho pródigo serve como uma narrativa poderosa que ressoa com a experiência humana. Ele destaca não apenas os erros, mas também a possibilidade de uma mudança significativa por meio do arrependimento verdadeiro. Importância na salvação. O arrependimento não é apenas uma emoção passageira, mas uma condição vital para a obra salvadora de Deus na vida do indivíduo. Sua importância está intrinsecamente ligada à relação entre arrependimento e recepção da graça divina. Arrependimento como uma condição para a obra salvadora de Deus. Profunda transformação. O arrependimento envolve uma transformação profunda no pensamento, nas emoções e na vontade. É mais do que simples remorso, é uma mudança radical de direção. Reconhecimento do pecado. Essa condição requer o reconhecimento sincero do pecado e o desejo genuíno de se afastar dele. É uma resposta ativa à convicção do Espírito Santo. A relação entre arrependimento e recebimento da graça divina. Abertura para a ação de Deus. O ato de se arrepender cria um espaço em nosso ser para a atuação transformadora de Deus. É a porta pela qual a graça divina encontra recepção. Caminho para a reconciliação. O arrependimento é o caminho que nos leva de volta à reconciliação com Deus. É o reconhecimento da necessidade de salvação e a disposição de aceitar a oferta graciosa de Deus. A importância do arrependimento na salvação reside na sua natureza transformadora e na sua capacidade de abrir o coração humano para a ação restauradora de Deus. É um componente essencial no processo divino de reconciliação e redenção. Introdução à fé salvadora. Confiança em Cristo. A fé salvadora é um componente central da jornada cristã, marcada pela confiança completa na pessoa de Cristo e em sua obra redentora. Vamos explorar mais sobre esse princípio vital. A fé salvadora como fundamento da jornada cristã. Definição profunda. A fé salvadora vai além de uma crença intelectual, é a entrega total da vida a Cristo, confiando em sua obra na cruz e em seu papel como Salvador e Senhor. Confiar em Cristo. Essa fé não é meramente acreditar em Deus, é confiar ativamente em Cristo como único meio de salvação. É depositar toda esperança e segurança na pessoa e obra de Jesus. Elementos fundamentais da fé salvadora. Conhecimento. A fé começa com o conhecimento da verdade sobre Cristo. É um entendimento profundo de quem Ele é e o que Ele realizou. Concordância. Além do conhecimento, a fé envolve concordar e aceitar a verdade. É dizer sim ao chamado de Deus para a salvação por meio de Cristo. Compromisso. A fé transcende o intelecto e a concordância, é um compromisso ativo de seguir a Cristo em todas as áreas da vida. A introdução à fé salvadora destaca sua natureza profunda,
indo além da mera aceitação intelectual. Envolve um compromisso ativo e confiante em Cristo, o que se torna um alicerce sólido da jornada cristã. Definição de fé salvadora. A fé salvadora vai além de uma mera aceitação intelectual. Sua definição abrange 3 elementos essenciais: confiança, entrega e compromisso. Compreendendo a fé salvadora. Confiar em Cristo. A fé implica confiar plenamente na pessoa de Cristo e em sua obra redentora na cruz. É depositar total confiança na suficiência do sacrifício de Jesus para a salvação. Entrega total. Além da confiança, a fé salvadora envolve uma entrega completa da vida a Cristo. É render-se à sua soberania, permitindo que Ele guie e transforme todas as áreas da existência. Compromisso ativo. A fé não é passiva, é um compromisso ativo de seguir a Cristo diariamente. Isso implica em obedecer, servir e viver de acordo com os princípios estabelecidos por Ele. Base bíblica para a definição. Hebreus 11.6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é fundamental para agradar a Deus e receber suas bênçãos. Efésios 2.8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é alcançada pela fé, não por méritos humanos. A definição de fé salvadora abrange confiança, entrega e compromisso, elementos fundamentais para uma jornada cristã significativa e transformadora. Essa compreensão sólida é crucial para construir uma base firme na fé. Objeto da fé, Cristo. A fé salvadora tem como seu objeto central a pessoa de Cristo, sua obra redentora e sua presença transformadora. Essas 3 facetas da fé são fundamentais para uma experiência de fé genuína. 3 facetas da fé em Cristo. Primeiro, pessoa de Cristo. Crer na pessoa de Jesus é o cerne da fé salvadora. Envolve reconhecer sua divindade, aceitar sua autoridade e confiar na singularidade de seu caráter. A fé em Cristo começa pela compreensão de quem Ele é. Segundo, obra redentora. Além de crer na pessoa de Cristo, a fé envolve confiar na obra redentora realizada por Ele na cruz. Isso significa aceitar que seu sacrifício é suficiente para perdoar pecados e reconciliar o homem com Deus. Terceiro, presença transformadora. A fé também se estende à presença transformadora de Cristo na vida do crente. Isso implica confiar na obra contínua do Espírito Santo, capacitando e moldando o caráter do indivíduo à imagem de Cristo. Importância de crer na pessoa de Cristo. João 14.6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A fé em Cristo como caminho exclusivo para Deus é essencial. Atos 4.12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Crer na singularidade salvífica de Cristo é crucial para a fé cristã. Crer na pessoa, obra e presença de Cristo é fundamental para a fé salvadora. Essas 3 facetas se entrelaçam, formando uma base sólida que sustenta a jornada de fé do crente. A compreensão profunda desse objeto fortalece a fé e proporciona uma base firme para a vida cristã. Elementos bíblicos da fé. A fé salvadora, conforme apresentada nas Escrituras, é composta por 3 elementos cruciais: conhecimento, concordância e compromisso. Esses elementos não apenas coexistem, mas também se complementam, formando uma base sólida para uma fé autêntica. Conhecimento. Oséias 6.3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva ser o dia que rega a terra. O conhecimento de Deus é o ponto de partida da fé, envolvendo um entendimento profundo da sua pessoa e caráter. Concordância. Tiago 2.19. Tu creis que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. A concordância intelectual com a verdade é um componente da fé, mas a fé genuína vai além, incorporando também um compromisso pessoal. Compromisso. Romanos 10.9. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
O compromisso expresso por meio da confissão e crença no Senhor Jesus é central para a fé salvadora. Fundamentação bíblica. Hebreus 11.1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esse versículo destaca a natureza da fé como uma convicção profunda, baseada em uma compreensão firme do que ainda não é visível. João 17.3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus enfatiza a importância do conhecimento de Deus e de si mesmo como parte integrante da vida eterna. Esses elementos bíblicos da fé formam uma estrutura sólida que sustenta a experiência cristã. O conhecimento, a concordância e o compromisso são interligados, proporcionando uma fé robusta que transcende mero assentimento intelectual, envolvendo a totalidade do ser na busca por Deus. Importância da fé na salvação. A fé desempenha um papel crucial na experiência da salvação, servindo como uma condição essencial estabelecida por Deus para receber a graça redentora. Essa importância da fé pode ser compreendida através de várias lentes teológicas. Fé como condição para receber a salvação. Efésios 2.8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo destaca a fé como o canal através do qual a graça de Deus alcança o coração humano. A salvação é um presente divino acessado pela fé, não por méritos humanos. Conexão entre fé e justificação. Romanos 5.1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, que é o ato divino de declarar o pecador como justo, está intrinsecamente ligada à fé. É através da fé que a pessoa é colocada em um estado de paz com Deus. Conexão entre fé e regeneração. Tito 3.5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A regeneração, o renascimento espiritual, é um resultado da fé. A fé atua como catalisador da obra transformadora do Espírito Santo. Conexão entre fé e santificação. Atos 26.18, a fim de que lhes abram os olhos e os convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A fé é um elemento vital na jornada de santificação, indicando a separação para o serviço de Deus. A fé não é apenas um ponto de partida na jornada cristã, mas um fio condutor que perpassa todo o processo de salvação. Desde a justificação até a santificação, a fé desempenha um papel ativo, conectando o crente à graça abundante de Deus. Essa compreensão destaca a integralidade da fé na experiência da salvação. A fé, longe de ser uma experiência efêmera, é concebida como uma atitude permanente na vida do crente. Essa continuidade na vida cristã não apenas inicia o relacionamento com Deus, mas sustenta e molda a jornada espiritual ao longo do tempo. A fé como uma atitude permanente. 1 Coríntios 13.13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Paulo, ao destacar a permanência da fé, coloca-a como um dos pilares fundamentais da vida cristã. Enquanto vivemos nesta dimensão temporal, a fé continua a ser uma força orientadora. Necessidade de manter a fé ao longo da jornada cristã. 1 João 5.4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória sobre as adversidades da vida cristã é alcançada por meio da fé contínua. A manutenção da fé é uma necessidade vital para superar desafios e permanecer firme na jornada espiritual. A jornada contínua de crescimento. 2 Pedro 3.18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. O apóstolo Pedro enfatiza o contínuo crescimento na fé e no conhecimento de Cristo. A jornada cristã é marcada por um desenvolvimento constante, impulsionado pela fé. Fé como estabilidade em meio às adversidades. Hebreus 11.1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
Em meio às incertezas da vida, a fé proporciona uma base sólida e uma certeza que transcende as circunstâncias. Manter a fé é permanecer ancorado na confiança inabalável em Deus. A continuidade na vida cristã não é apenas uma questão de manter uma crença, mas de cultivar uma fé viva, ativa e em constante crescimento. A fé, como uma atitude permanente, não apenas sustenta, mas também impulsiona o crente a alcançar novas alturas espirituais em sua jornada com Cristo. Desvendando o caminho da cruz na jornada da santificação. O caminho da cruz representa uma jornada profunda e significativa na vida cristã, especialmente no contexto da santificação. Nesta breve introdução, exploraremos os aspectos essenciais dessa jornada, destacando sua importância e desafios. O caminho da cruz na jornada da santificação. A santificação é um processo contínuo de transformação pelo qual os crentes buscam se tornar mais semelhantes a Cristo. O caminho da cruz emerge como um elemento-chave nessa jornada, revelando-se um caminho de abnegação, sacrifício e profunda entrega a Deus. Importância da jornada da santificação. A santificação não é apenas uma opção na vida cristã, é um imperativo bíblico que reflete o desejo de Deus para seu povo. A introdução destaca como a busca pela santidade está intrinsecamente ligada à resposta humana à obra redentora de Deus. Desafios do caminho da cruz. Enquanto o caminho da cruz é repleto de significado e propósito, não está isento de desafios. A introdução explora brevemente os obstáculos que os crentes podem enfrentar ao abraçar esse caminho, desde a renúncia do egoísmo até o enfrentamento das adversidades. A jornada como um processo contínuo. A santificação não é uma meta a ser alcançada de uma vez por todas, mas uma jornada contínua. A introdução destaca a natureza progressiva e transformadora do caminho da cruz, incentivando os crentes a abraçar o processo com perseverança e fé. A introdução ao caminho da cruz na jornada da santificação convida os ouvintes a refletirem sobre a profundidade dessa jornada espiritual. Ela estabelece as bases para uma exploração mais aprofundada do caminho da cruz, destacando sua relevância na busca pela santidade e na conformidade com a imagem de Cristo. Definição do caminho como componente crucial na santificação. Ao ingressar na seção dedicada ao caminho da cruz, é vital compreender sua importância na jornada da santificação. Este não é apenas um caminho, é um componente crucial que direciona os crentes a uma transformação profunda e alinhamento com os princípios de Deus. Citação do texto bíblico, Isaías 35.8, sobre o caminho santo. A Sagrada Escritura, em Isaías 35.8, ilumina nosso entendimento sobre o caminho da cruz, e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Essas palavras destacam a natureza única e separada deste caminho, indicando que ele é reservado para aqueles que buscam a santidade. Contextualizando o significado do caminho da cruz. O caminho da cruz não é uma mera jornada física, mas uma trajetória espiritual que demanda renúncia, abnegação e entrega total a Deus. Ele representa a disposição de seguir os passos de Cristo, aceitando a cruz como um símbolo de redenção e compromisso com o reino de Deus. Ao adentrar a exploração mais profunda do caminho da cruz, é essencial estar ancorado na compreensão de sua relevância teológica e espiritual. Esta introdução estabelece as bases para uma reflexão mais aprofundada sobre como o caminho da cruz se desdobra na vida do crente, guiando-o em direção à santificação e conformidade com a imagem de Cristo. Fundamentação teológica. Compreendendo a teologia da cruz em contraste com a teologia da glória. A teologia da cruz em contraste com a teologia da glória. No cerne da fé cristã, a teologia desempenha um papel vital. O reformador Martinho Lutero destacou dois enfoques teológicos distintos, a teologia da cruz e a teologia da glória. A teologia da cruz focaliza-se na revelação divina através do sacrifício redentor de Cristo na cruz, enquanto a teologia da glória centraliza-se no homem, exaltando suas capacidades e poderes naturais. Lutero e a ênfase na revelação suprema de Deus na cruz. Martinho Lutero, conhecido por sua ênfase na justificação pela fé, identificou na teologia da cruz um princípio divino fundamental. Ele não apenas propôs a doutrina da justificação, mas também ressaltou que a suprema revelação de Deus ocorre na figura do Deus crucificado.
Este entendimento moldou não apenas sua doutrina, mas toda a teologia cristã. Contrapondo a teologia da glória. A teologia da glória, conforme definida por Olson, é centrada no homem, levando à superestimação do poder e das capacidades naturais humanas. Essa abordagem contrasta diretamente com a teologia da cruz, que reconhece na entrega sacrificial de Cristo o ápice da revelação divina. Implicações atuais da escolha teológica. Nos dias atuais, a teologia da glória muitas vezes se manifesta na busca por sucesso, saúde e prosperidade financeira como se fossem os objetivos centrais da fé. É crucial refletir sobre esses paradigmas e reafirmar o compromisso com a teologia da cruz, reconhecendo que a abnegação e o sofrimento fazem parte integral da jornada cristã. Ao explorar a fundamentação teológica, somos convidados a discernir entre duas abordagens distintas e adotar a perspectiva que se alinha mais intimamente com a revelação suprema de Deus na cruz, conforme compreendida por Martinho Lutero e fundamentada nas Escrituras Sagradas. Desafios do caminho da cruz. Explorando as exigências de abnegação, sofrimento e a morte do egoísmo na jornada cristã. As exigências do caminho da cruz. O caminho da cruz, como delineado nas Escrituras, não é uma trilha fácil ou popular. Ele nos convoca a enfrentar desafios significativos que incluem abnegação, sofrimento e a necessidade de renunciar ao egoísmo. Estas não são meras sugestões, mas são características intrínsecas do seguimento de Cristo. A abnegação como aspecto central. A abnegação, ou seja, a renúncia voluntária de interesses pessoais, é central no caminho da cruz. Jesus ensinou que, para segui-lo, devemos negar a nós mesmos. Mateus 16,24. Isso implica desapegar-se das prioridades egoístas e abrir espaço para a vontade divina em nossas vidas. Sofrimento e a jornada cristã. O sofrimento também se apresenta como uma realidade inescapável no caminho da cruz. Cristo mesmo sofreu na cruz, e os seguidores são chamados a compartilharem seus sofrimentos. Filipenses 3,10. Isso não significa que a vida cristã seja um constante sofrimento, mas que o compromisso com Cristo pode envolver sacrifícios. Morte do egoísmo como pré-requisito. A morte do egoísmo é uma condição para trilhar o caminho da cruz. Significa render completamente a vida a Cristo, reconhecendo que nossos desejos e interesses devem estar submissos ao senhorio de Jesus. Este é um passo difícil, mas essencial, para progredir na jornada da santificação. Seguindo os passos de Cristo. O caminho da cruz exige que sigamos os passos de Cristo. Como discípulos, somos chamados a imitar o Mestre, que, por amor, suportou a cruz. 1 Pedro 2,21. Ao aceitar os desafios do caminho da cruz, participamos da obra redentora de Cristo no mundo. Explorar os desafios do caminho da cruz nos capacita a compreender a profundidade da entrega e compromisso necessários na jornada cristã. Ao enfrentar esses desafios, encontramos uma transformação significativa e nos tornamos mais semelhantes ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Relação com a santificação. Explorando a entrada para o caminho da cruz e seu vínculo com a transformação pelo Espírito Santo. Entrada para o caminho da cruz, entrega total de si mesmo. O ponto de entrada no caminho da cruz é marcado por uma entrega total de si mesmo. Essa entrega não é parcial ou condicional, é um ato voluntário e consciente de entregar todos os aspectos da vida ao senhorio de Cristo. Isso inclui nossos planos, desejos, ambições e até mesmo nossas áreas mais reservadas. O vínculo profundo com a transformação pelo Espírito Santo. A entrega total de si mesmo no caminho da cruz está intrinsecamente ligada à obra transformadora do Espírito Santo. Quando nos submetemos à cruz, permitimos que o Espírito de Deus trabalhe em nós de maneiras profundas. Essa transformação não é realizada por nossos esforços isolados, mas pela cooperação ativa com o Espírito Santo. O paradoxo da verdadeira vida na mortificação. Jesus disse: "Quem perder a sua vida por minha causa a encontrará." Mateus 16,25. No caminho da cruz, encontramos o paradoxo da verdadeira vida na mortificação do egoísmo. Ao renunciar à autonomia, descobrimos uma vida mais plena em Cristo. O papel contínuo na jornada da santificação. A entrega total de si mesmo não é um evento único, mas um compromisso contínuo.
Na jornada da santificação, somos chamados a renovar diariamente essa entrega, permitindo que o Espírito Santo opere em áreas mais profundas de nossas vidas. Esse processo contínuo molda-nos à imagem de Cristo. Ao compreender a relação entre a entrega total no caminho da cruz e a transformação pelo Espírito Santo, percebemos que a santificação não é uma obra meramente humana, mas uma colaboração divino-humana. Essa cooperação nos leva a uma jornada de constante crescimento, moldando-nos cada vez mais à semelhança de Jesus Cristo. Explorando a importância bíblica do caminho da cruz. Seleção de textos bíblicos que destacam a importância do caminho. No entendimento do caminho da cruz é crucial ancorar nossas reflexões em textos bíblicos que revelam sua relevância. A Bíblia, como nossa fonte central de autoridade, oferece orientações claras sobre o caminho da cruz. Enfatizando versículos sobre negação de si mesmo, Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me, Lucas 9:23. Este versículo destaca a natureza radical do caminho da cruz, que envolve a negação voluntária do eu. O chamado é diário, exigindo uma escolha contínua de seguir a Cristo sobre nossos próprios desejos. Versículos sobre sacrifício, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, Romanos 12:1. Este versículo ressalta a natureza sacrificial do caminho da cruz. O apóstolo Paulo insta os crentes a oferecerem não apenas seus corpos, mas suas vidas inteiras como um ato de adoração a Deus. Ao mergulhar nos textos-chave que delineiam o caminho da cruz, somos confrontados com a exigência de negação pessoal e sacrifício. Essas passagens bíblicas não apenas instruem, mas também inspiram, lembrando-nos do chamado radical de seguir a Cristo e viver uma vida que reflita a verdade do Evangelho. A conclusão do capítulo 4 destaca a necessidade crucial de uma resposta humana diante da obra divina da salvação. Embora a salvação seja uma iniciativa de Deus, ele respeita o livre-arbítrio humano, aguardando a resposta voluntária às condições estabelecidas. Primeiro, necessidade de resposta humana. O capítulo enfatiza que Deus não impõe a salvação unilateralmente, mas busca a cooperação e consentimento do indivíduo. O ser humano desempenha um papel ativo ao responder às condições divinas, evidenciando a importância da vontade livre no processo salvífico. Segundo, arrependimento. O arrependimento é destacado como uma condição essencial para a salvação. Envolve uma profunda mudança de mente e coração, a renúncia aos pecados conhecidos e a decisão de abandonar o autogoverno em favor do senhorio de Cristo. Essa transformação é vital para a aceitação da graça salvadora. Terceiro, fé salvadora. A fé verdadeira, apresentada como confiança na pessoa e obra de Cristo, é analisada em 3 elementos: conhecimento, concordância e compromisso. A fé salvadora é mais do que uma crença intelectual, é uma entrega total a Cristo, confiando em sua pessoa, obra e presença. Quarto, o caminho da cruz. O caminho da cruz é apresentado como a condição para progredir na santificação. Envolve abnegação, sacrifício e a morte do egoísmo. A entrada nesse caminho requer uma entrega total de tudo que se aí possui, marcando uma jornada desafiadora, mas necessária, rumo à conformidade com Cristo. Em resumo, a conclusão reforça que a resposta humana às condições divinas é fundamental para a experiência completa da salvação. O arrependimento, a fé salvadora e o caminho da cruz são elementos intrínsecos nesse processo, delineando não apenas a aceitação da graça, mas também o compromisso contínuo com a santificação. No capítulo 4, o autor explora as condições divinamente estabelecidas para a salvação cristã. Destacam-se 3 elementos essenciais: arrependimento, fé salvadora e o caminho da cruz. O arrependimento genuíno envolve uma profunda transformação de mente e coração, abandonando os pecados conhecidos e submetendo-se ao senhorio de Deus. A fé salvadora, por sua vez, confia plenamente na pessoa, obra e presença de Cristo, envolvendo conhecimento, concordância e compromisso. O caminho da cruz, embora desafiador, é fundamental para a santificação, exigindo uma entrega total de todas as áreas da vida. O autor destaca a importância prática dessas condições e compartilha um testemunho pessoal, enfatizando a alegria e a libertação resultantes da entrega total a Jesus.
Conclui-se reforçando que, embora a salvação seja obra de Deus, a resposta humana a essas condições é essencial, abrindo caminho para a completa atuação divina na vida do crente. O capítulo oferece uma visão profunda das exigências divinas para a salvação e a santificação, proporcionando uma base sólida para a jornada espiritual. Agora vamos para questões práticas para melhor fixação do capítulo. Pergunta 1. Quais as 3 condições que Deus requer para que possa aplicar a salvação ao ser humano? Resposta. As 3 condições que Deus requer para aplicar a salvação são arrependimento, fé e o caminho da cruz. Pergunta 2. Qual a diferença entre uma condição e uma obra de merecimento? Por que é importante fazer esta distinção? Resposta. A diferença fundamental entre uma condição e uma obra de merecimento é que uma condição é uma exigência que cumprimos para receber algo não merecido, enquanto uma obra de merecimento implica em tentar ganhar ou merecer a salvação por méritos próprios. Essa distinção é crucial para manter a compreensão de que a salvação é um dom gratuito de Deus e não pode ser alcançada por esforços humanos. Pergunta 3. Mostre biblicamente que arrependimento e fé são necessários para a salvação. Resposta. A necessidade de arrependimento e fé para a salvação é evidenciada em passagens como Marcos 1,15, onde Jesus diz: "O tempo é chegado, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Pergunta 4. Defina arrependimento. Qual a diferença entre um mero remorso e arrependimento verdadeiro? Como é que o filho pródigo é um exemplo do arrependimento verdadeiro? Resposta. Arrependimento é uma profunda mudança de mente e coração que leva à rejeição e abandono dos pecados conhecidos, juntamente com a desistência do direito de governar a própria vida independentemente de Deus. A diferença entre um mero remorso e um arrependimento verdadeiro está na natureza duradoura e transformadora deste último. O filho pródigo é um exemplo de arrependimento verdadeiro, pois reconheceu seus erros, voltou para casa e mudou seu comportamento. Pergunta 5. Qual a importância do caminho da cruz na santificação? Quais as coisas mais difíceis para você entregar a Deus? Resposta. O caminho da cruz é crucial na santificação, pois envolve abnegação, sacrifício, disciplina, intercessão, combate nos lugares espirituais e espírito de perdão. As coisas mais difíceis para cada pessoa podem variar, mas geralmente envolvem áreas como egoísmo, sonhos pessoais, desejos não alinhados com a vontade de Deus, entre outros. Com esta apresentação do capítulo 4, quero expressar minha profunda gratidão pelo seu empenho e dedicação neste estudo. Que Deus abençoe ricamente o seu ministério e fortaleça seu compromisso de servir as necessidades daqueles que você atende. Convido você a se inscrever novamente no canal para fortalecer nossa comunidade. Não deixe de conferir o conteúdo no meu canal abaixo. Aguardo ansiosamente nosso próximo encontro no curso de Teologia. Que Deus continue a abençoar sua jornada espiritual.